Olha, gente, deixa eu girar o assunto rapidamente aqui, porque talvez um dos principais temas desse governo tenha sido a relação entre os poderes. De acordo com o atual secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, o Planalto paga um preço altíssimo por não ter conseguido eleger mais aliados no Congresso Nacional nessas últimas eleições de 2022. Segundo ele, para ampliar a sua base, o Lula articula trocas em ministérios e emendas parlamentares. Até setembro, o governo já empenhou mais de 24 bilhões de reais em emendas, sendo o PL de Bolsonaro, o PSD de Gilberto Kassab, o PP de Ciro Nogueira, o PT e o União Brasil de ACM Neto os que mais receberam verbas. Além das emendas, outra questão que marcou esse primeiro ano foi a tensão política. Enquanto o governo e a base aliada tentavam votar e aprovar projetos favoráveis ao Palácio do Planalto, a oposição e o Centrão se revezavam para tentar obstruir essas análises. Por fim, o veto do presidente Lula propostas aprovadas no Congresso e a divergência sobre a votação de pautas, como, por exemplo, o marco temporal das terras indígenas e a descriminalização das drogas, também geraram muito embate nesse ano, envolvendo não só parlamentares, como líderes e presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Como é que vocês veem essa relação hoje do Lula com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira? Melhor com Arthur Lira, certo? Ou não? Melhor mais ou menos, né? Melhor do ponto de vista do Arthur Lira. Melhor. Porque ele tem conseguido tudo que tem pleiteado. Pro governo, Arthur Lira e a negociação que ele intermedia com os deputados sai muito mais cara, né? A gente viu não só nas emendas parlamentares, mas na abertura de cargos para deputados, mudança no ministério para prestigiar deputados e estatais também envolvidas nisso. Então, assim, eu acho que o Arthur Lira é um problema pro governo que sai mais caro do que com a relação com o Senado Federal. Eu acho que o Rodrigo Pacheco, ele tá podemos dizer uma palavra bem Faria Lime, no meu querido Mano Ferreira, ele tá num mood diferente um mood completamente diferente do nosso queridíssimo Arthur Lira. Por quê? O Rodrigo Pacheco está em campanha, eu pelo menos vejo assim. Ele adotou uma postura mais de oposição, não diria oposição, mas uma postura um pouco mais crítica ao governo, diferente do Arthur Lira, porque eu acho que ele está analisando o cenário político em Minas Gerais e vendo que ou ele, de alguma forma, se coloca contra o governo, ou ele perde a eleição de 2026 e claramente ele está tentando fazer esse jogo duplo ali no Senado, buscando uma aproximação com o governo via Davi Alcolumbre, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista eleitoral, se opondo ao Supremo Tribunal Federal, a pautas mais conservadoras dando total apoio. Vocês não estão vendo essa movimentação eleitoral do Rodrigo Pacheco? Sim, eu diria que mais do que uma oposição ao governo é que ele demonstra uma personalidade, tanto que uma parte dos conflitos que ele tem encampado, pelo menos no discurso, é com o Supremo Tribunal Federal, né? Com as pautas de mudança de quem pode iniciar processo no Supremo, com pauta de mandato de tempo limite de mandato para ministros do Supremo. Então, eu acho que ele está muito mais tentando mostrar uma personalidade, tentando dizer que ele tem uma agenda, uma identidade política própria, do que exatamente fazendo oposição por oposição. O que você acha, Fábio? Eu acho que o governo está muito na mão do Centrão, de fato. De fato. Quando a gente olha o governo, o presidente da Caixa foi praticamente o Centrão que colocou, estão de olho em 12 vice-presidências da Caixa, diretoria do Banco do Brasil, diretoria da Petrobras, e eles vão apertar ao máximo o governo para entregar esses cargos. Então, a relação do governo e do Centrão passa pelo Centrão aprovar praticamente tudo e vai ceder bastante. E as eleições no parlamento, Elaine Keller, como é que você acha que seria aí uma mobilização do governo se elas fossem hoje? Na questão das eleições municipais que você fala? Não. Imagine que a gente tivesse eleição para a presidência da casa já no início do ano agora. Você acha que o presidente Lula estaria tanto com o Rodrigo Pacheco quanto com Arthur Lira? Acho que não, né? Os dois, principalmente o Lira, se mostrou uma amante muito cara, né? Tá custando caro manter essa relação amorosa aí com o Lira, né? A gente já sabia que seria difícil, porque aqui tá acontecendo o que vai acontecer com o Milei, né? Um congresso totalmente de oposição, né? A maioria de oposição ao governo. Então, isso tá custando mais caro, sem dúvida nenhuma. Oposição é demais, né? É um congresso, em sua maioria, fisiológico, assim. Difícil. Negociar. É um congresso difícil, mas no fim aceita o date.
Concordo. Vocês estão falando muito diamante, hein? Pleno Natal, hein, Paulinho? O papo tinha que ser mais familiar. Mas eu acho que enquanto a gente tivesse presidencialismo, esse modelo de presidencialismo de coalizão, que também não é só Congresso Nacional, é no Executivo Estadual, é no Executivo Municipal, nos seus devidos tamanhos, a gente vai ter sempre o Executivo, quem está falando do Lula, refém do Congresso, com essa distribuição, distribuição de emenda, distribuição de cargo. Isso sempre foi, olha, eu não vou falar que foi desde a República, mas sempre foi assim. Quem ganha junto quer governar, aí você tem que abrir espaço para outros parceiros, tem que fazer distribuição de emenda. Mas o Congresso tem mais poder hoje do que tinha antes, né? Mas ele foi ganhando desde o governo Temer. Mas ele foi ganhando. O governo Bolsonaro, o Congresso ganhou. É aquela história, dá um dedinho, aí no outro governo dá outro dedinho, aí dá Bolsonaro deu 2 mãos. Então, e aí a gente fica cada vez mais refém desse processo. Volto a falar, enquanto a gente vê que eu não vou falar de modelo, mas enquanto não virar um parlamentarismo, a gente vai ficar nesse semipresidencialismo, sabe? Verdade, onde o Congresso manda, né? Porque até no Bolsonaro... Mas falta um contrato de coalizão. O Arthur Lira só tá faltando passar a faixa do presidente. Mas do Bolsonaro, as emendas que a gente falava, as emendas fantasma, lá qual que era o nome, o Nelsinho? Orçamento secreto. Orçamento secreto, era o Congresso mandando no Executivo. Os ministros tinham que pedir favor aos deputados para ele poder investir onde ele... Não, mas eu quero saber, a gente já vive num parlamentarismo? Não, no meu modo de entender não. Mas veja, eu acho que a discussão ela tá indo para um rumo equivocado. Se a gente tivesse partidos mais fortalecidos e com clara identidade do que se propõe, o que defende, e não uma miscelânea que hoje a gente vê, você encontra pouquíssimos partidos que têm uma identidade clara. Todos os outros são muito parecidos. O que acontece? Ao invés de você discutir programas, você está discutindo emendas. O certo era você discutir o seguinte: olha, eu quero avançar mais do que você está colocando. Qual é o espaço que a gente pode ter para avançar mais? Nós aí falamos de projetos, falamos de ações. Não, hoje se discute cargos no governo e emendas parlamentares. Gente, é muito pequenininho isso. E o que eu mais lamento é que centrão deveria ser o quê? O que faz o pêndulo entre os extremos e que possa conciliar as coisas do ponto de vista político. Centrão está associado a fisiologismo. Não é mais a você poder ter a capacidade de negociar programas. Eu lamento profundamente. Acho que parlamentarismo é uma outra coisa. Se tivesse parlamentarismo, o que você teria é o seguinte: você tem lá, comandado pelo parlamento, mas na medida em que tenha qualquer movimento que fora daquilo, você cai aquele parlamento, você tem novas eleições. Então, hoje não. É responsabilidade compartilhada que muito hoje mais. Existe. Hoje não tem. Esse é o problema do executivo. Eu vou te pressionar, vou fazer com que você se submeta à minha vontade e para fazer o que você quer, desde que o que você queira não mexa com questões de costumes e de não sei mais o que. Agora, eu acho muito triste isso. Você faz com que o debate fique lá embaixo. E um congresso dividido em bancadas que mandam ali, né? Se for analisar a bancada evangélica, a bancada do agro, tem bancada da bala, você tem bancadas ali divididas e ali não é... Não, mas eu só quero fazer um registro que ninguém tá falando. Mas dos 5 partidos, acho que você colocou 5 partidos aí. 3 se colocam como oposição. 2 que eu lembro aqui da cabeça. O maior o PL, o PP e o PSD. O PL, o presidente não apoia o governo, o PP, o presidente não apoia o governo, e o PSD, a gente... E União Brasil fica naquela coisa meio a meio. Perfeito, acho que as eleições presidenciais mostram exatamente que a população dá um cheque em branco pro Lula e pro Bolsonaro. Quem assumir esse cheque em branco, porque não foi discutido nenhuma pauta. Então não vai ter pressão por pauta. O presidente ele prometeu isso, prometeu aquilo, e a população cobrando. Não. Então, já colocou lá o presidente, eu confio nele e acabou. Então, realmente não vão passar as pautas. Não, mas quando eu falo de pautas, eu estou falando em relação aos partidos.
Acho que porque aí as pessoas... Não, porque aí você está falando do presidente. Eu estou falando que do ponto de vista do Congresso Nacional, precisava ter mais clareza do que cada um defende lá. E não ficar defendendo o seguinte, eu vou arrumar uma emenda para colocar na minha base eleitoral lá, porque ali é a minha garantia de reeleição, ou quando não é coisa pior. A população não está ouvindo o programa, as populações não estão ouvindo ideologia muitas vezes. Veja se eu entendi. É que você não sabe muito bem, por exemplo, hoje, como pensa o PSD sobre agravar a pena para crime, por exemplo. Ou sobre reforma do ensino médio, que é um tema que está sendo discutido. Qual é o projeto de cada partido? É só grudar no presidente e falar, ó, tô aqui, ó, o Bolsonaro tá me apoiando aqui, na eleição passada, que faltam pautas. Por falta de pautas, é que hoje nós temos a bancada da bala, a bancada disso, a bancada daquilo, porque os partidos foram perdendo espaço. As pessoas, e com uma quantidade de 30 partidos, o coitado que foi eleito, e tem um deputado só, ou 2 deputados, ele precisa se aproximar de uma bancada para ter força até para conseguir emenda, porque os partidos foram 30 partidos, não tem como ter força de 30 partidos. Mas essas bancadas são positivas, eu acho. Essas bancadas são positivas porque elas têm justamente um assunto, uma pauta. Mas eu sei. Você sabe o que aquele parlamentar pensa sobre aquele assunto. Mas Nelsinho, se a gente tivesse 3, 4 partidos fortes, constituídos, com pautas claras, não existiriam as bancadas. É o que eu estou falando, existem as bancadas porque os partidos se enfraqueceram. Olha, eu vou dizer o seguinte, no governo passado... Se enfraqueceram porque não tem identidade, né? Tinha um partido que tinha vice-líder do governo e vice-líder da oposição, o mesmo partido. Juro, mas estou falando sério. Isso é o que eu chamo de articulação organizada. Um pé em cada canoa. Um bate, outra sopra. É a sua identidade? Quer dizer, internamente você não tem identidade nenhuma. Você não tem uma discussão política interna para você agregar pessoas que pensem de uma maneira igual. Amigo, a gente vai ver no ano que vem eleições municipais com a probabilidade de coligação de PL com PT. É isso aí. Em 2024. Em vários municípios. Quando eu vi a Tabata se aproximar do União Brasil para tentar a vaga pela União Brasil, ficou bem claro isso que você estava falando. Agora, eu acho que o presidente da República, o chefe de executivo, também tem um papel aí. Que é o papel de, na hora que chama para negociar, tem que tentar induzir alguma discussão de agenda, de pauta. Sem dúvida. Isso não acontece. Sem dúvida nenhuma. É muito mais fácil você dar a emenda, porque você não tem que discutir nada, vai fazer o que eu quero também. Ou seja, o processo está totalmente equivocado dos dois lados. O processo está viciado. Totalmente. Tem um vício o processo. Agora resolve. E para mudar tem que ter liderança. Resolver se precisa ter muito pulso e muita coragem. Para resolver tem que botar o PP lá, meus amigos. Aí acaba com e não é. Sabe o que como é resolver? Aparece um milhão da vida. Por que as pessoas votaram? Porque é isso, que é contra tudo, eu vou acabar com tudo que tá aí. O problema é que você cria a possibilidade de alguém que rompe isso, e tem que romper, eu defendo que tem que romper, você tem que fazer de uma forma tão precisa. Traumática. Não, para não ser traumática, porque a crise entre o parlamento e o executivo vai acontecer imediatamente. Então você tem que saber dosar, mas não saber dosar entregando. Você tem que saber dosar compondo. Um projeto, exato.